História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e Papa Dio. O Papa Dio iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel 216 após a morte do Papa Narciso. No ano 216, o Papa Narciso, com a idade avançada de mais de 115 anos, estava-se de joelhos orando diante do altar do Senhor Jesus, pedindo, intercedendo ao Senhor Jesus pela Igreja Católica de Jerusalém, pela Igreja Universal do mundo todo, aonde veio a falecer. Após o seu falecimento, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Narciso. As exéquias do Papa Narciso durou-se 7 dias. Após as suas exéquias e seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 216, se reuniu em uma assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Dio da Jordânia, sendo-se o bispo Dio da Jordânia o 31º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até ele, o bispo Dio da Jordânia. O bispo Dio da Jordânia nasceu no ano 133. Foi batizado pelo Papa Marcos no ano 135. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Caio II. Foi ordenado ao sacerdote pelo Papa Máximo II. E foi ordenado ao bispo pelo Papa Doliciano. Com a morte do Papa Narciso e com a escolha do bispo Dio da Jordânia como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 216, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Zeferino, da Igreja Católica Apostólica Romana. Imediatamente, o Papa Zeferino mandou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém, lamentando-se a morte do Papa Narciso e também fortalecendo os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No segundo documento, o Papa Zeferino parabenizou ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do bispo Dio da Jordânia como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Zeferino, da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, nomeou mais 2 documentos e enviou para mais 2 sedes apostólicas. O primeiro documento chegou ao Papa Aclepides, da Igreja Católica de Antioquia, para que ele celebrasse a celebração de tronização e de consagração e de iniciação de pontificado do bispo Dio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 216. O segundo documento, o Papa Zeferino, da Igreja Católica Apostólica Romana, enviou-se para o Papa Trásias, da Igreja Católica de Éfeso, para o Papa Trásias pregar na celebração de tronização, de consagração e iniciação de pontificado do bispo Dio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 216, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu para celebrar a celebração de tronização e de iniciação de pontificado do bispo Dio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. A celebração se deu início com os ritos iniciais presididas pelo Papa Aclepides da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Aclepides
se apresentou para todos os fiéis, apresentou-se os papas que concelebravam com ele, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e os missionários. Após as apresentações, se iniciou os ritos iniciais, oraram-se, pediram perdão, cantaram-se o glória e fizeram as orações em seguida do glória. Depois das orações, se deu início à liturgia da palavra. Se leu-se uma leitura do Antigo Testamento. Após a leitura do Antigo Testamento, se cantou-se um salmo. Depois de cantar-se o salmo, leu-se o evangelho dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Após essa leitura, a palavra passou-se para o Papa Trazes, da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Trazes enfatizou-se aos cristãos permanecer-se firme na tradição apostólica, respeitando-se o magistério da Igreja, respeitando-se as Sagradas Escrituras, vivenciando-se cada vez mais os sacramentos e se alimentando-se da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Continuou-se explicando as Sagradas Escrituras, enfatizando o que as palavras do Senhor queria dizer para aquele momento especial. Após explicar e pregar para toda a Assembleia, o Papa Trazes, da Igreja Católica de Éfeso, passou as palavras para o Papa Asclepiades, da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Asclepiades deu início ao rito de intronização e consagração do Bispo Dio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Bispo Dio se ajoelhou-se diante do altar, fez os juramentos e em seguida se deitou-se diante do altar, se oraram e se louvaram e cantaram-se salmos. Em seguida o Bispo Dio se ajoelhou novamente no altar. O Papa Asclepiades pegou as Sagradas Escrituras, colocou sobre a cabeça do Bispo Dio e orou-se. Em seguida pegou o óleo da unção, ungiu-se sobre a cabeça do Bispo Dio, ungiu sobre as orelhas, ungiu sobre os lábios e sobre os peitos, sobre o coração do Bispo Dio e sobre as 2 mãos. Após esses ritos, pegou-se as vestes de Papa, o Papa Asclepiades e o Papa Trazanes e o Papa Demétrio, da Igreja de Alexandria, o avestiu o Bispo Dio. Após a vestir, fez-se as orações e o consagrou como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após essa consagração, se deu início ao rito da celebração eucarística presidida pelo Papa Asclepiades. Se apresentou-se o pão, a água e o vinho. O Papa Asclepiades ergueu-se o pão e orou-se ao Senhor. Pegou-se a água, orou-se ao Senhor, e ao vinho orou-se ao Senhor. Em seguida pegou a água e a misturou com o vinho. Orou-se ao Senhor e colocou sobre a mesa do altar. Após as orações, começou a ler as leituras que o Senhor Jesus falava sobre ao partir do pão. Após essas leituras, orou-se o Pai Nosso e recitou as frases, as mesmas que o Senhor Jesus tinha repetido nas Sagradas Escrituras ao distribuir o pão. Após essas orações, distribuiu-se a Eucaristia para todos os cristãos presentes na Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Todos receberam o pão e o vinho. Agora não mais pão e não mais vinho, agora o corpo e o sangue do Senhor. Todos tomaram o corpo e o sangue do Senhor, comeram e beberam, glorificaram ao Senhor e louvaram ao Senhor. Após glorificarem ao Senhor e louvaram ao Senhor, o Papa Asclepiades passou as palavras para o Papa Dio. O Papa Dio fala pela primeira vez à frente à cátedra do apóstolo Tiago, sendo ele agora o 31º Papa da linha da sucessão apostólica, desde o apóstolo Tiago até ele agora o Papa Dio. O Papa Dio agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome dele,
Parabenizou o Papa Zeferino da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar ele como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Parabenizou o Papa Aclepides por presidir a celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado dele e do Papa Dio. Parabenizou-se o Papa Trazes por pregar na pregação da palavra na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado dele e do Papa Dio. Em seguida, o Papa Dio passou a palavra para o Papa Aclepides. O Papa Aclepides passou a palavra para o Papa Trazanes. O Papa Trazanes agradeceu a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, parabenizou o Papa Alexandre e agradeceu por ele escolher ele como o pregador da palavra. Desejou-se boa sorte ao Papa Dio para que ele à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, e em seguida ele passou a palavra para o Papa Aclepides. O Papa Aclepides agradeceu-se a presença de todos, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo Dio como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, parabenizou o Papa Zeferino da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele como o presidente da celebração de tronização de posse, agradeceu os demais papas que ajudaram ele na celebração de tronização e consagração do Papa Dio, parabenizou-se os bispos por estar presente na celebração, aos sacerdotes e aos missionários, e a todo o povo de Deus. E em seguida o Papa Aclepides dá a benção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, e após a benção todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Se dá início ao pontificado do Papa Dio à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 216. O pontificado do Papa Dio foi um pontificado também longo. Ele manteve o trabalho pastoral deixado pelos papas anteriores a ele, fortaleceu e ampliou a catequese, nomeou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos bispos, nomeou e consagrou novos missionários e missionárias. Fortaleceu os hospitais de campanha, fortaleceu a parte social, ampliou-se mais as capelas nas catacumbas, infantilizou os ensinos médio e fundamental e o ensino superior, e organizou cada vez mais a igreja dentro das catacumbas de Jerusalém e Israel também. No ano 223, o imperador romano Alexandre Severo deu a ordem de busca e captura do Papa Dio. O Papa Dio foi levado, foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Dio, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Dio. Após as exéquias do Papa Dio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia e escolheu como novo pontífice o bispo Germânio da Palestina, sendo o bispo Germânio o 32º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 223 do terceiro século do cristianismo.